Bacana, pegar o final da tua resposta para linkar com um texto seu que eu li recentemente que falava um exemplo de macroalocação composta por renda variável visando crescimento, renda fixa visando estabilidade e ativos talvez alternativos como o Bitcoin visando o processo de descorrelação aí desses dois primeiros citados. Queria entender um pouco mais racional por trás dessa alocação e também perguntar como que num cenário como esse portfólio que eu exemplifiquei, funcionaria bem a junção de estratégias passivas com ETFs e gestão ativa. Isso é assim, quando a gente pensa em investimento, né, o único almoço grátis que a gente tem é a diversificação. Então, a gente combinar renda fixa local, renda variável local, estratégias internacionais, como o S&P que você citou no começo da nossa conversa, trazer o Bitcoin, que é algo descorrelacionado, tanto dos ativos locais quanto dos ativos internacionais já super conhecidos, né? Eu acho que é algo extremamente relevante. E quando a gente está falando de ETF, eu sempre trago aqui o pensar que são estratégias indexadas e não passivas. Porque o índice é algo extremamente dinâmico, que ele vai se renovando, né? O índice de dividendos hoje é diferente do índice de dividendos de 5 anos atrás. E assim sucessivamente, né? O Ibovespa. Então são estratégias dinâmicas que devem sim ser combinadas com as estratégias ativas. Mas voltando nesse pensar sobre essa alocação global, é algo extremamente relevante. Quando a gente pensa na demanda que a gente vê, né, por renda fixa, é algo natural de se esperar pelo momento do ciclo que a gente está, mas veja que a gente acabou de falar que, por exemplo, ETFs de renda variável, quando a gente olha esse ranking de performance até aqui, são os destaques do ano. No ano que a gente está falando da renda fixa. Então, não dá para a gente concentrar o nosso investimento numa única classe de ativos, né? A gente tem que sempre pensar, bom, então é o ano da renda fixa, dado meus objetivos, provavelmente eu vou colocar a maior parte dos meus investimentos na renda fixa, e aqui dentro da renda fixa eu tenho diversas alternativas, mas é importante, por exemplo, eu trazer um investimento internacional para o meu portfólio, né? Não só pela descorrelação que a gente traz dentre vis-à-vis, na verdade, os ativos locais, mas porque tem uma questão que eu falo muito da proteção cambial, né? E aqui, além do pensar sobre investimento, tem um estudo que a GV soltou no final do ano passado, mostrando que a nossa cesta de consumo, né, tem mais ou menos ali 18% de peso de bens em dólar. Então, mais do que natural, de eu tentar trazer um pouco desse peso da minha cesta de consumo para o meu investimento. E aqui não é um número mágico, não é um número, então eu tenho que ter 18% de investimento internacional. Cada investidor vai entender qual o percentual que lhe cabe, mas o que eu deixo aqui é comece, porque é importante do ponto de vista econômico, né, vis-à-vis o estudo aqui que a GV trouxe, e também do ponto de vista de investimento, pela questão da descorrelação. Então, quando a gente pensa nessa construção, nessa macroalocação, os ETFs já são uma ferramenta altamente fácil da gente conseguir essa construção. E aí não é só isso, porque tem outros elementos que a gente consegue agregar dentro dessa macroalocação para nos ajudar a passar, de certa forma, com menos trauma, por todos esses cenários que a gente tem vivido, né? Se a gente pensar ao longo dos últimos 5 anos, a volatilidade do mercado tem sido maior do que aquela experimentada de 2015 a 2020. Aqui eu estou falando de uma forma mais geral, né? Só você pegar as revisões de cenários que aconteceram ao longo dos últimos 5 anos, em termos de frequência, em termos de amplitude. Eu acho que isso mostra a importância da gente pensar essa macroalocação global para trazer a diversificação e gerar uma resiliência dentro do nosso portfólio. Porque a gente precisa, quando a gente pensa no investimento, deixar esse investimento maturar, ter uma visão de médio e longo prazo. Porque senão a gente fica muito suscetível a movimentos de curto prazo, que não são benéficos de forma geral para o nosso investimento.